Como é o nome do deputado aí do... O Lud. Gilberto Catani. O Lud é o chamado de frouxo. O outro é o Gilberto Catani. O Lúdio é o do PT. O que falou no Rábula frouxo. É o Catani. É. O Catani não vai ser caçado, acho que não vão nem pedir nada não. Mas o Glauber, esse sim. Vamos a Brasília agora. Glauber Braga. Vamos com Raniele Veloso. Olá, Raniele. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. E a primeira manchete da Raniele é essa. Glauber Braga, do PSOL. Olha aí, Ari. Glauber Braga dorme no chão da Câmara e faz greve de fome contra a possível cassação. O deputado disse que só sairá de lá após o desfecho do caso. Pois não, Raniele? Exatamente, já são mais de 35 horas, Amadeu, que o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, não deixa o plenário 5 da Câmara dos Deputados, onde ontem à noite ele teve a sua cassação aprovada no Conselho de Ética, com 13 votos favoráveis e 5 contrários. Dentre os votos favoráveis, teve um parlamentar do Piauí, deputado Júlio Arco Verde, do Partido Progressistas. Glauber Braga é acusado por quebra de decoro parlamentar, por, no ano passado, expulsar Gabriel Costenaro, que é membro do MBL, Movimento Brasil Livre, aos chutes da Câmara dos Deputados, após o Gabriel agredir a mãe de Glauber com as palavras. Isso não justifica, mas o relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, a gente já mostrou ontem aqui, fez a mesma coisa décadas atrás, quando ele chutou e expulsou daqui da Câmara um escritor da Bahia que lançou um livro sobre, inclusive, a trajetória do governador, então, ACM. O PSOL já estuda várias possibilidades de recorrer. Primeiro, eles vão recorrer na CCJ, inclusive pedindo a suspeição do relator, que cometeu o mesmo fato que Glauber é acusado, e caso contrário, a CCJ não acolha esse recurso, aí o caso vem para cá para o plenário. E ele pode ser cassado se tiver a maioria absoluta de 257 votos. O pessoal também já estuda levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então a fala de Glauber Braga depois da decisão do Conselho de Ética. Ele disse que não vai ser derrotado por Arthur Lira, a quem ele acusa de perseguição. Ele disse que essa cassação não é por conta deste fato de agressão, e sim por conta do depoimento de Glauber Braga em relação ao orçamento secreto de Arthur Lira. Vamos ver. Eu não vou ser derrotado por Arthur Lira. Eu não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Eu não vou ser derrotado pelo sócio minoritário dessa história, que foi o MBL. Estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Bom, em nota, a gente procurou o deputado Arthur Lira, ele disse que refuta veementemente mais essa acusação, segundo ele, legítima de Glauber Braga, e diz que qualquer insinuação sem provas pode levar à justiça. Agora há pouco a gente tem as imagens, agora há pouco mesmo, no plenário 5 da Câmara, teve uma manifestação a favor de Glauber Braga, que não falou com a imprensa, disse que não vai falar, mas vai permanecer lá até ter um desfecho do seu caso em greve de fome. Foi um ato interreligioso com vários líderes religiosos, e a sua esposa, a deputada federal Sâmia Bonfim, levou o filho deles para o local e também logo em seguida falou com a gente, relatando vários abusos, inclusive, de acordo com ela, do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, que desde ontem sumiu, não atendeu às ligações do PSOL e adiou a abertura da sessão legislativa aqui no plenário. O acordo combinado era que Hugo Mota sempre abrisse a sessão às 16 horas. E ontem ele só abriu após a votação no Conselho de Ética. Vamos lá, a análise desse caso, Glauber Braga, professor Vila. Olha, Amadeu, eu acompanho, claro, diariamente as atividades do Congresso, conheço à distância o deputado Glauber,
discordo de muitas das posturas políticas que ele tem, mas reconheço que é um deputado combativo em defesa da ética e da República. O fato que ocorreu com ele é lamentável. Eu acho que ele se excedeu, é verdade. O provocador profissional do MBL não era a primeira vez que eu estava provocando e o agredindo. Portanto, foi uma ação provocada. Nós dizíamos da ditadura, quando eu era estudante, quando na Assembleia Estudantil chegava um agente provocador do DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que era a parte civil da repressão. A gente falava que ela é um agente provocador, que vinha para falar alguma coisa indevida, né, que provocava alguém. É essa pessoa que foi provocar hoje, agora, na terceira década desse século, vivendo sob amplas liberdades democráticas, foi provocar o deputado. Não era a primeira vez. E ele reagiu de forma um pouco acima do limite, reconheço, mas isso, em hipótese alguma, pode levar à cassação do mandato do deputado. Poderia ter uma advertência por escrito, uma suspensão de 7 dias, sabe lá o que manda o regimento. Nós já vimos coisas pavorosas na Câmara dos Deputados. Não aconteceu nada. O Brazão, até hoje, o mandante do assassinato de Marielle Franco, até hoje é deputado. Tem o gabinete, tem os assessores, as verbas, e etc. Podia citar, infelizmente, dezenas de casos. Então, a questão é uma perseguição política em relação ao deputado, né? Eu fiz aquelas ressalvas anteriores, mas, em hipótese alguma, isso pode justificar a cassação do deputado Glauber. Eu, inclusive, elenquei uma série de casos aqui no Agora Brasil, que fica muito claro que a régua da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados é diferente dependendo de qual parlamentar é acusado, de qual parlamentar responde a um processo. Porque não que a atitude do Glauber seja correta, não é correta. No entanto, nós já vimos casos de deputados, de parlamentares fazendo muito pior do que o Glauber Braga e não tiveram o mesmo tratamento que ele. Haviam ali acordos para o arquivamento desses processos no Conselho de Ética, até mesmo parlamentares que são acusados de serem mandantes de assassinato, como é o caso do Brazão e da deputada Flor de Lis, tiveram seu processo ali protelado o máximo possível. Até hoje, o Brazão não foi cassado. Então, não tem, Amadeu, como achar absurda essa decisão do Conselho de Ética, tendo em vista todos os exemplos que se tem até aqui. Ô, Ranieri, só para fechar o tema aí. Vota quando o deputado fica na greve de fome até lá? Eu conversei com a deputada Samia Bonfim, ela disse que ele não tem um prazo para sair do plenário 5 e também dessa condição da greve de fome, que vários apoiadores vão ficar ali se revezando no momento. Eles já estudaram até a possibilidade de renúncia do mandato, mas mesmo com a renúncia, o processo segue normalmente. Então, essa possibilidade está praticamente descartada, até porque Glauber disse que iria enfrentar. Para votar aqui no plenário, primeiro eles vão usar o prazo regimental para recorrer na CCJ, que tem um prazo de 5 sessões. Semana que vem vai estar super esvaziado por conta do feriado da Semana Santa. Na outra também tem outro feriado, possivelmente também bem esvaziado. Então, daqui a 2 semanas pode ser que a gente tenha esse caso sendo analisado pela CCJ e depois, se for negado o recurso, vem aqui para o plenário, mas só se Hugo Mota pautar. Você lembra que o caso do Chiquinho Brazão, que a cassação dele foi aprovada em agosto do ano passado, ainda hoje não foi pautada, por quê? Porque o presidente da Câmara, antes Arthur Lira, agora Hugo Mota, sentaram em cima desse caso.